Sabe quando o Córdoba dá aquele erro enorme na hora de você gerar o seu APK e você não faz a mínima ideia do que está acontecendo? No vídeo de hoje eu vou te ensinar como identificar os erros e como você pode fazer para corrigir esse erro quando ele aparece. Também eu vou forçar aqui nessa aula um erro de propósito para você entender bem esse conceito e a partir disso você conseguir se virar aí quando aparecer algum problema no seu aplicativo feito com Córdoba. Então, quando você quer gerar aí uma build para Android, compilar, né, fazer com que o Cordova gere ou empacote o seu arquivo APK, você dá esse comandinho Cordova build Android, dá um enter e ele vai começar o processo de compilação. Ele começa a analisar todas as ferramentas que ele precisa usar, o Java JDK, o Android SDK e tudo mais, para fazer esse processo de compilação e vai fazendo aqui tudo até que ele dá esse resultado. Por exemplo, aqui deu o build successful, funcionou, gerou o APK para mim em 9 segundos, deu verdinho aqui, então que é excelente, deu tudo certo. Mas às vezes quando você vai fazer esse processo de build, aparece em vermelho dizendo que a sua aplicação teve um problema, quebrou e a build não foi gerada. E aí é nessa parte que o iniciante fica apavorado, meu Deus, e agora? O que eu faço, né? E é muito comum eu receber de alunos e de pessoas assim que assistem meus vídeos, falando que deu um erro e apontando o erro de forma errada ou incorreta. Isso significa que a maioria não sabe interpretar os erros ou saber qual que é o problema. Então, o intuito dessa aula é te ensinar a descobrir os erros, onde que você vê qual que é o erro para você poder resolver, até porque não tem como eu te passar uma lista de todos os erros possíveis, isso é praticamente infinito, né? Então eu vou mostrar aqui para você um exemplo real de um erro para que você possa entender como isso funciona. O que que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui nas variáveis de ambiente do sistema e vou propositalmente modificar aqui uma variável. Eu tenho aqui variáveis do ambiente, né? E aqui eu tenho várias variáveis aqui. Aqui a variável do Java Home, eu vou alterar ela, eu vou editar ela aqui e vou colocar aqui, ó, Java 2, só para a gente propositalmente mudar ela daqui e vou dar um OK aqui, beleza? OK, OK. Então, agora, se a gente der aqui um Cordova build Android, eu modifiquei ali os caminhos para uma das ferramentas que a gente precisa, né? Eu tenho até que ver se ele vai, acho que ele vai pegar o que a gente já tinha antes, vamos ver se vai dar o erro aqui ou não, né? Porque senão eu tenho que fechar e abrir de novo. Olha, ele funcionou. Eu tenho que fechar e abrir aqui de novo o terminal para ele reconhecer essa alteração. Então eu vou acessar aqui a pasta do projeto, cd:/apps, aula erro, que é essa aula aqui. E agora eu vou dar o comando build Cordova. Vamos lá, Cordova build Android, né? Só para agora ele reconhecer essa alteração que a gente fez ali. Olha só, a gente já teve um erro aqui. Nesse caso, ele nem tentou fazer a build, tá? Ele já apontou aqui um problema, ó. Error Java Home is set to a invalid directory. Então ele está dizendo aqui, ó, qual que é o problema? O Java Home está num diretório errado, beleza? Então, a gente pode aqui simplesmente agora ir lá nas nossas variáveis de ambiente e alterar isso daqui. Vem aqui, vou colocar certinho aqui para o caminho certo. Então, repara um erro ali. Nesse caso, ele nem chegou a tentar fazer a build, tá? Ele já apontou o problema antes. Vou fazer mais um erro, tentar forçar mais um errinho aqui no patch. Eu vou passar aqui o caminho, ó, do Gradle, também incorreto, tá? Eu vou colocar aqui como Gradle 2. Aqui, vou editar esse daqui, vou dar um OK, OK. 90% dos casos de build quebrada, pessoal, é justamente pelas variáveis de ambiente estarem erradas. Um desses caminhos, lá naquela nossa aula de instalação, você passou errado o caminho. Eu vou acessar de novo aqui a pasta do projeto, cd:/apps, aula erro, e vamos ver se a gente consegue pegar um erro diferente. Eu quero mostrar para vocês quando a gente tenta rodar e ele dá um erro mais específico. Vamos dar um Cordova build Android e vamos ver. Ó, aqui já deu um outro erro. Ó. Aqui ele falou assim, ó, não pôde ser encontrada a instalação da versão do Gradle no Android Studio ou seu sistema de instalação do Gradle. Por favor, inclua o Gradle no seu patch ou instale o Android Studio. Então, ele já está dizendo para você qual que é o problema nesse caso aqui também. Então, uma dica inicial para você
é sempre verificar qual é a fala que tem aqui em inglês, né. Talvez você por ter problema, assim, de talvez não conhecer inglês e tal, você não está entendendo o erro em si. Então o que que você pode fazer? Copia ali o que você tiver aqui no terminal, dá um Ctrl C, abre aí, né, um Google, ou qualquer coisa que você queira, ou um ChatGPT também, se quiser, vai lá no tradutor e cola aqui, ó. Aí você vai estar lendo aqui o que que tá, ó, não é possível encontrar a versão instalada do Gradle e tal. Você vai ter uma noção melhor do que é o problema, né, beleza? Então isso aqui é uma coisa que a gente pode também, tá verificando, né. Deixa eu corrigir aqui já as variáveis de ambiente aqui rapidinho. Já corrigi lá as variáveis de ambiente novamente. Vamos tentar fazer mais algum erro aqui, ó, Cordova build Android, para a gente ver se consegue pegar mais um errozinho para mostrar para vocês, ó. Ele está gerando aqui, beleza, tivemos um erro, tá vendo? Isso daqui pode acontecer, ó, dá em vermelho, falhou a nossa build, ó, build falhou, o que está normalmente apontando para nós já de forma bem clara que a gente não conseguiu gerar o nosso APK. E aqui a gente teve onde que isso aqui que eu quero que vocês prestem atenção. Viu que apareceu um monte de coisa escrita aqui? Você tem que dar atenção a essa parte onde sempre está escrito assim: "What went wrong?", o que está de errado. Isso significa em inglês. E aqui diz que um problema ocorreu no script. Aí olha só, aqui ele está apontando qual é o problema, ó. Uma versão de build do Android foi encontrada, a 35 precisa estar instalada e a que está instalada é a 33. Nós recomendamos a versão 35. Por que que ele está falando isso? Porque eu entrei lá na pastinha do Android, propositalmente, e troquei a minha pasta 35, botei 33 só para exemplificar. Então, aqui ele está apontando para mim o erro, beleza? Ele está dizendo qual que é o problema. Eu estou com uma versão errada do Android instalado. Então, o que que eu precisaria fazer? Eu precisaria ir lá e instalar a versão correta para resolver esse problema. É comum, tá, pessoal, quando a gente tem esses erros de falha de build, a gente ter às vezes um negócio gigantesco. O pessoal manda, olha, me deu um problema de Java, um problema de Gradle, que nem, por exemplo, aqui, ó, apontou o Gradle aqui. O pessoal fala, olha, já estou com um problema provavelmente no Gradle, está instalado errado. Mas não é esse o problema. O problema é aqui, ó, o que está de errado. Você está com uma versão errada do Android, nesse caso. Então, você vai perceber que tem esse padrão nos erros do Cordova. Você vai ter uma enxurrada de informação, que são logs, na verdade, que ele está explicando, porque ele vai tentando fazer as coisas por etapas. Então, conforme vai dando erro, ele vai mostrando alguns logs desses erros, que podem fazer uma coisa em cadeia. Por exemplo, o Gradle não está funcionando direito, o Java não está funcionando direito, porque uma coisa que não está funcionando puxa a outra. Mas o que que interessa para você, e é essa lição que eu quero que você aprenda dessa aula aqui, por favor. What went wrong? O que está de errado? Procura essa parte aí específica, quando a build falha, né? Naqueles outros exemplos que a gente mostrou antes, ele já nem fez a build, ele já disse o erro antes. Mas aqui, ó, what went wrong? E analisa o que ele aponta geralmente com essas flechinhas em amarelo para dizer qual que é o erro. Aqui que você vai achar o problema, certo? Copia isso, joga no Google Tradutor, que vai te ajudar a encontrar o problema. Ou joga no chat GPT também, ele vai te mostrar, te apontar qual que é o problema. Você pode falar, olha, eu não estou entendendo aqui qual que é o erro, o que está acontecendo? Copia tudo isso daqui, Ctrl C e cola lá. Então, se você sempre prestar atenção nessa parte, what went wrong, e procurar exatamente o que que ele está dizendo que é o erro, você vai ter aí 99% de chance de resolver esse problema. E, assim, na prática, pessoal, conhecendo muitos alunos, muita gente que às vezes tem problemas de erro de build, coisas assim, na maior parte das vezes é instalação incorreta nas variáveis de ambiente na aula de instalação. Colocou um caminho errado, ou às vezes a pessoa colocou uma versão errada, não colocou as versões que a gente recomenda, né? Por exemplo, pela versão do Java JDK que a gente tem que usar, atualmente é a 17. Daí talvez a pessoa pense, não, a 17 é mais antiga, já estamos na 19, 20, 21, eu não sei qual que está agora atualmente. Então a pessoa pensa, eu vou colocar a mais atual. Só que para o Cordova funcionar é aquela versão específica, aí quebra. Mesma coisa com o Gradle, mesma coisa com a versão aqui do Android Build Tools, né, qual a versão recomendada. Então essas coisas é que geralmente
acabam trazendo esses problemas. Então, com essa diquinha, what went wrong, e você vê aqui qual que é o erro, tenho certeza que isso vai te ajudar a identificar os problemas quando eles acontecerem. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, que isso ajuda muito. E nesse exato momento nós estamos tendo a Black November, o meu curso de desenvolvimento de aplicativos com Cordova tá pela metade do preço, 50% de desconto. É uma oferta que acontece só uma vez por ano, então corre para aproveitar essa oportunidade de aprender a desenvolver aplicativos para Android com uma didática sensacional e com muita facilidade usando o Apache Cordova. Clica aqui, ó, para você ser direcionado lá para a página do curso, dá uma olhadinha lá que eu tenho certeza que você vai gostar. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!